Ana Berenice e Miriam, né, para conduzir as próximas 4 apresentações dessa manhã. Professora Miriam, obrigada por estar aqui. Professora Ana também. Bom dia. Bom, acho que pelo horário, Ana, posso começar só a apresentar o próximo e aí a gente vai seguindo? Gente, bom dia, no finalzinho do dia, né? Tá quase de tarde. Sejam bem-vindos a todos. Eu vou passar a palavra para a próxima apresentação. O grupo da residência pedagógica vai falar sobre a saúde alimentar e a psicológica como temas transversais no ensino da biologia, indicadores da formação integral. Então, a palavra é com o grupo. Eu vou deixar vocês se apresentarem. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Só para confirmar. Ok. Estamos sim. Eu vou apresentar aqui. Só um instante. Miriam, você controla o tempo? Pronto, 10 minutos, viu, meninas? A imagem chegou para vocês já? Chegou sim. Ótimo. Vou começar então. Então, bom dia. Eu sou Yasmin de Santana e juntamente com Ana Beatriz e Raquel de Souza, nós que somos participantes do programa Residência Pedagógica, iremos apresentar para vocês nosso trabalho, a saúde alimentar e psicológica como temas transversais no ensino de biologia, indicadores de uma formação integral. Esse trabalho ele foi orientado pela nossa coordenadora, Antônia Arisdélia, com participação também da nossa preceptora, Laura Fernanda. Bem, o ensino de biologia é um ensino que trata diretamente sobre o fenômeno da vida, né? Sobre quem são os seres vivos, suas características, suas relações. E justamente por tratar sobre o fenômeno da vida, o ensino de biologia ele está constantemente presente na vivência dos alunos, dos nossos estudantes. Por isso é tão importante tratar dos conteúdos de biologia de forma contextualizada com essa vivência, com os conhecimentos prévios que eles já possuem. E, além disso, também desenvolvendo nossos alunos o senso crítico e reflexivo, indo além dos limites da sala de aula, trazendo questões sociais e culturais associadas aos conteúdos que nós estamos dando, para que os alunos percebam que são capazes de participar e intervir na sociedade com os aprendizados que eles têm em sala de aula. Nessa perspectiva, então, nós pensamos na formação integral, que é um conceito trazido pela BNCC, que visa o desenvolvimento global do aluno, levando em consideração as suas dimensões cognitivas e afetivas, e essas dimensões com o mesmo peso, nunca uma em detrimento da outra. E para atingir essa formação integral, os parâmetros curriculares nacionais, eles orientam como estratégia a utilização de temas transversais, que são temas que vão além dos conteúdos programáticos que já são estabelecidos para serem dados ao longo do ano letivo. Nessa perspectiva, o nosso trabalho, ele objetivou trabalhar o eixo temático saúde, né, dentro dos temas transversais, utilizando atividades que visam o protagonismo do aluno, né, que estimulam esse protagonismo, e trabalhando principalmente a aprendizagem sobre o bem-estar físico e mental, que são temas aí emergentes no nosso tempo de pandemia, onde esses bem-estares, né, foram tão prejudicados, sofreram tantos danos. Bom, pessoal, aí falando um pouquinho sobre a nossa metodologia, né? A escola campo que a gente está atuando é a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, professora Antônia Rangel de Farias, que é localizada aqui em João Pessoa, mas a escola atualmente ela só tem ensino médio e EJA. A gente trabalhou com a primeira série do ensino médio e foi entre junho e setembro de 2021. E aí é importante também ressaltar que foi durante o ensino remoto e a gente realizou as atividades via Google Meet. E aí o conteúdo que a gente trabalhou foi saúde alimentar e psicológica, que vai estar dentro do tema transversal saúde e meio ambiente, proposto pelo PCN. Pode passar. A gente dividiu, né, essas atividades em 2 momentos. Então, a gente teve o primeiro momento, que foi mais voltado para a saúde alimentar. Durante o segundo bimestre inteiro, a gente trabalhou sobre os macronutrientes, então proteínas, carboidratos, lipídios, e aí a gente propôs uma atividade para eles realizarem durante o bimestre inteiro, que foi produzir um cronograma alimentar.
Então, já no começo do bimestre, a gente passou as orientações que a gente produziu, tá aqui a foto do lado. E aí, nessas orientações, tem como eles poderiam se dividir em grupo, como eles poderiam fazer o trabalho, né? Dando dicas e tudo mais. E a intenção é que eles fossem produzindo esse cronograma alimentar durante todo o bimestre, incluindo alimentos do dia a dia deles. E aí a gente visava, no final do bimestre, fazer as apresentações desses cronogramas. Então, a gente teve 2 dias de apresentações e a gente contou com a colaboração de uma graduanda do curso de nutrição da UFPB. Então, ela esteve presente nessas apresentações, comentou sobre os cronogramas dos estudantes, forneceu uma mini palestra sobre alimentação saudável e foi comentando sobre tudo. Inclusive sobre a questão de saúde, né? Pode passar. E aí, o segundo momento que a gente teve foi voltado para a saúde psicológica, né? Então, em setembro, a gente fez uma palestra e debate sobre o bem-estar na pandemia. Os alunos eles já vinham falando que tinham a necessidade de falar sobre essa temática, então a gente achou importante. E aí a gente fez em colaboração com um graduando do curso de psicologia da UFPB. Então ele falou sobre prevenção do suicídio, ansiedade, depressão, e foi mais uma conversa mesmo, fazendo debate e conversando com os estudantes. E agora falando um pouquinho, né, dos nossos resultados e discussão, como Yasmin, né, disse no começo, a gente levou o tema transversal para dar uma contextualizada e a gente pôde observar, né, que teve uma maior participação e interesses dos estudantes ao participarem dessas aulas, tanto que a gente teve, né, um número de alunos, ele foi constante durante todas essas nossas aulas. E aí pode passar. E aí, né, como o Bia disse na metodologia, a gente teve o cronograma alimentar que eles trouxeram, né, em forma de apresentação. A gente teve a nutricionista que estava lá durante todas as apresentações, e aí, decorrente disso, houve uma discussão sobre a importância da alimentação balanceada. Então, eles mostravam o cronograma deles, eles mostraram, né, no caso, e aí, ao final, a nutricionista ia falando, pode acrescentar isso, pode tirar isso. Eles também perguntaram bastante, né, sobre, por exemplo, mitos da alimentação, que eles tinham dúvida, e aí a nutricionista, ela ia tirando essas dúvidas. Então, foi uma troca bem interessante, realmente, para eles trazerem o dia a dia deles, a realidade deles, para dentro dessa aula. E aí, teve a interlocução, né, entre as experiências deles do cotidiano com o conteúdo que a gente trouxe para a sala de aula. E aí, outro resultado, né, foi o trabalho em grupo, porque a princípio foi um desafio, né, porque a gente está no meio online, eles estão no primeiro ano, eles ainda não se conheciam, mas com o nosso acompanhamento, a gente foi acompanhando cada grupo individualmente para eles conseguirem fazer essa atividade aí durante o tempo estabelecido. E também, claro, o desenvolvimento aí da criatividade, porque eles tinham que construir um plano, muitos não sabiam fazer apresentação assim no Canva, PowerPoint, então a gente também deu esse apoio, e a criatividade, né, de montar aí seus pratos de uma forma balanceada, de acordo com o que eles viram durante todo o bimestre. Pode passar. Pronto. E em relação, né, ao tema que a gente trouxe de psicologia, a gente consegue perceber também que teve um interesse no bem-estar deles individuais. Então, a gente conseguiu ver que eles faziam muitas perguntas. Se acontecer isso comigo, se eu sentir isso, o que eu posso fazer? E aí, o estudante que estava lá, né, de psicologia, ele foi dando dicas do que eles poderiam fazer. E não só individualmente, mas também o coletivo. Então, teve perguntas, o meu colega um dia falou tal coisa para mim, como é que eu me comporto nessa situação? Então, eles também trouxeram essa questão, né, do bem-estar coletivo, que foi bastante importante, porque a escola, né, infelizmente, não tem um apoio psicológico. Então, a gente trouxe isso para a sala de aula e a gente viu que eles até se abriram, sabe, para a gente contando as histórias deles e tudo mais. E aí, mais uma vez, trazendo a interlocução, né, entre as experiências cotidianas que eles têm no dia a dia deles com o tema abordado, de prevenção ao suicídio e bem-estar. Pode passar. E aí, né, as nossas considerações finais, a gente viu, né, que há uma grande necessidade de uma contextualização para realmente os estudantes terem uma aprendizagem significativa.
a gente viu o protagonismo e a autonomia deles, então a gente conseguiu ver, né, nessas perguntas, nesses argumentos que eles iam fazendo, que eles protagonizaram também, e, claro, uma participação cidadã, né, porque eles trouxeram conteúdo científico com a prática do cotidiano que existe na sociedade. Pode passar. E aqui estão nossas referências em relação ao tema. E nossos agradecimentos aí às coordenadoras do nosso núcleo, a preceptora Laura, que sempre está com a gente em nossas aulas, os nossos colegas também da residência, que nos acompanham, e a CAPES e a UFPB. Parabéns, meninas, pela apresentação, vocês foram muito claras. Eu gostei muito do projeto, acho que é um projeto bem interessante, porque ele uniu temas transversais, né, e mobilizou o pessoal. Então, assim, quando você consegue fazer um projeto assim, que você envolve várias áreas do conhecimento, ela se torna muito mais interessante. Eu não tenho muito uma pergunta específica, na verdade, eu tenho duas perguntas, mas em relação à pandemia, né. Vocês falaram sobre hábitos alimentares, a construção de uma dieta, digamos assim, né, nesse tempo. Eu queria saber se houve alguma discussão sobre a diferença com os alunos, né, dos hábitos alimentares antes da pandemia, do que aconteceu depois da pandemia. E aí, mais especificamente também, vocês fizeram uma palestra sobre com a presença de um estudante de psicologia, discutiram temas delicados. Se houve algum tipo de discussão sobre, a gente está escutando muito que a pandemia causou muita ansiedade, muita depressão, para as pessoas, se houve alguma discussão nesse sentido com os alunos. Então, são essas as minhas perguntas. Pronto, perfeito. Eu posso falar dessa parte de psicologia, assim, a questão, né, da psicologia foi mais uma conversa. Então, tudo que eles iam tendo dúvidas, a gente ia conversando. E o que mais houve dúvidas mesmo foi em relação à pandemia, né? Porque gerou uma ansiedade nos estudantes. Então, a gente viu que algumas perguntas, sim, eram voltadas à pandemia. Então, a gente também falou desse bem-estar, né? Que, na verdade, o estudante, né, ele até trouxe isso, porque acaba que ele falou, né, durante a palestra dele, que durante a pandemia isso se evidenciou ainda mais, não que não fosse uma problemática, mas que se evidenciou. Então, os alunos iam perguntando, ele ia explicando um pouco. Então, sim, foi comentado sobre essa questão do ensino do remoto, né, e a psicologia. Isso. E sobre o cronograma alimentar, eles não trouxeram uma diferença antes e depois da pandemia. O que a gente viu foi uma diversidade. Eles, tipo, não montaram uma dieta, mas eles trouxeram realmente uma alimentação balanceada. Então, eles colocavam um carboidrato, uma proteína. Teve uma aluna que trouxe pratos veganos, vegetarianos. Eles foram bastante assim, diversos. A gente ficou até surpreso e impressionado com eles. E também uma coisa interessante é que durante o segundo bimestre a gente veio trabalhando os macronutrientes e em todas as aulas eles falavam sobre as alimentações deles. Ah, eu como isso é legal, isso é carboidrato. Então eles sempre vinham falando sobre o que eles costumavam consumir. Certo, obrigada e parabéns de novo. Bem, eu também quero parabenizar as três meninas, foi excelente o trabalho, muito claro, muito bem apresentado. Miriam já me contemplou com as perguntas delas, e Ana agora terminou, porque eu ia perguntar sobre a alimentação deles, se eles refletiam sobre como eles comiam antes, né, essa reflexão, essa autorreflexão sobre os alimentos, mas você já me respondeu, Ana. Então, parabéns às três e ao projeto. Obrigada. Muito obrigada. Acho que podemos chamar o próximo grupo, não? Acompanhamento de uma estudante surda em aulas remotas. Bom dia. Consegue me ouvir? Bem baixinho, Ana. Bem baixinho, se você puder falar um pouquinho mais alto, ajuda. Certo. Melhorou? Vou compartilhar a tela.
Bom dia. Me chamo Alana Jesuíno e esse trabalho, eu sou a autora desse trabalho que é do programa PIBID, do curso de Química do Campus 1 da UFPB. O título desse trabalho é Acompanhamento de um estudante surda em aulas remotas, um relato de experiência no PIBID Química UFPB, que tem como autoria Alana Jesuíno, Edilânia Domingos, Ellen Hoffmann, Maria Francileide e Milena Gonçalves, que tem como orientador, como professor orientador, o professor Cláudio Gabriel, e como professor supervisor, o professor Henrique César. Esse trabalho foi feito no contexto de pandemia, né? E como local de trabalho, temos o IFPB Campus Cabedelo, que foi o local onde nós aplicamos numa turma de Química 2 de ensino médio. Então, nós do Campus 1 da UFPB aplicamos no Instituto Federal do Paraíba, né, no Campus Cabedelo. Só para ficar claro em relação a essa questão de localidade, porque as siglas podem acabar confundindo. Então, o objetivo da nossa atuação nesse subprojeto de Química foi buscar realmente ações que melhorassem o processo de ensino-aprendizagem no contexto do modelo remoto e no contexto do ensino de Química. Então, falando especificamente sobre nossa atuação, os licenciandos, nós integrantes do PIBID, tivemos a oportunidade de conviver com estudantes surda na turma de Química 2, e com isso nós podemos trabalhar ações de educação inclusiva no contexto de Química. Esse acompanhamento que desenvolvemos no nosso trabalho, nos permitiu enxergar e poder construir a prática pedagógica dentro da inclusão, assumindo que a inclusão envolve vários desafios. Então, foi uma oportunidade de não só entender na teoria as questões de inclusão, mas de exercer práticas pedagógicas que envolvem a inclusão na educação. Então, o trabalho é um relato de experiência dos integrantes do PIBID nessa turma do ensino médio. Então, os aspectos metodológicos. A pesquisa tem a natureza qualitativa e o período de observação foi entre 26 de julho e 25 de setembro de 2021, que corresponde a um bimestre letivo dessa turma de Química no ensino médio, que faz o curso técnico integrado ao meio ambiente, que é um curso técnico integrado ao ensino médio do IFPB. Então, o instrumento de coleta de dados foi um questionário semi-estruturado, que conteve 5 perguntas, e essas perguntas foram direcionadas para a aluna surda, que aqui vai se apresentar com o nome fictício de Letícia, que é o sujeito objeto da pesquisa. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar as dificuldades da aluna na disciplina e também avaliar as ações dos PIBIDianos, ou seja, as atividades que os PIBIDianos promoveram dentro do programa nessa turma e entender um pouco mais a participação da Letícia nessas atividades. Nessa tabela aqui eu coloquei os temas das questões que apresentamos a ela no questionário. Então, a primeira questão se referia à interação, como foi a interação do professor, do intérprete de Libras e dos colegas de sala de Letícia nas aulas de Química 2 em contexto remoto, em um modelo remoto. Então, como funcionou essa interação? A segunda pergunta foi em relação às dificuldades, as principais dificuldades que Letícia teve no bimestre letivo na disciplina de Química 2. Então, dificuldades que ela apresentou no geral. A terceira pergunta se referia à avaliação, como ela avaliava a gincana feita pelos alunos do PIBID. E a gincana foi uma das atividades promovidas. Então, essa pergunta se referia a como ela avaliava. Nós perguntamos a ela como ela avaliava a gincana, as atividades da gincana e como foi a sua participação na gincana. E a quarta pergunta é em relação à avaliação da nossa participação como um todo do PIBID na sua disciplina em modelo remoto.
A segunda tabela eu coloquei um pouco mais das ações dos integrantes do PIBID que Letícia avaliou. Então, a primeira ação, a primeira atividade foi uma videoaula sobre uma atividade experimental que foi feita pelo professor supervisor, pelo intérprete de Libras e os integrantes do PIBID. E foi divulgada, proposta como material aos estudantes da disciplina. Já a segunda atividade foi uma gincana de Química, como eu tinha dito, no fim do bimestre letivo. A terceira atividade foi uma atividade proposta a eles, não mais feitas por nós, mas uma atividade proposta a eles, experimental, com o tema de indicadores ácido e base, e que era feito em vídeo, gravado em vídeo pelos próprios alunos em casa, com materiais do cotidiano, assumindo que eles estavam em modelo remoto. Já a quarta atividade foi a gravação de um vídeo, no qual ela tinha que explicar um experimento em Libras. Como resultado do nosso questionário, a gente pode concluir, diante das respostas de Letícia, diante do nosso acompanhamento no PIBID, que a interação aluno-professor acaba não sendo favorecida pela falta de experiência do professor com Libras. Ou seja, o professor, pela sua falta de experiência, acaba não conseguindo se comunicar com a aluna durante as aulas, e esse é apresentado como um dos principais dificuldades, principais pontos levantados por Letícia nas suas respostas. E compreende-se, então, que a comunicação é a maior dificuldade dela na disciplina de Química 2. E ela ressalta na sua fala e ressalta nas suas respostas que a importância do intérprete, porque no IFPB há um núcleo de intérprete que auxilia os alunos deficientes. Então, ela ressalta a importância do intérprete para ajudar ela. E o acompanhamento, ele nos proporciona, os integrantes do PIBID, uma oportunidade adicional à disciplina de Química, a disciplina de Libras, desculpa, porque nós do curso de graduação em Química, na UFPB, temos dentro da nossa grade curricular, não só nós da Química, mas todos os cursos de educação, tem como componente obrigatório do nosso currículo a disciplina de Libras. Então, isso foi uma oportunidade adicional, uma oportunidade na prática, não só apenas na teoria, mas uma oportunidade na prática de vivenciar uma necessidade, um contexto de inclusão. Quanto à participação especificamente de Letícia nas atividades, ela gravou um vídeo em Libras, explicando o experimento de um de seus colegas. Então, um dos seus colegas fez o experimento de indicadores ácido e base, e ela gravou esse vídeo explicando o seu experimento. A gincana, que foi promovida pelo PIBID, para resumir, os meios, as ferramentas que os PIBIDianos utilizaram voltavam-se para uma aprendizagem visual e associativa dos conteúdos que eles estudaram. Então, os alunos, eles estudaram os conteúdos normalmente de Química durante todo o bimestre, e a gincana, nós usamos a gincana como a síntese desses conteúdos de forma visual e associativa. Então, a videoaula que foi produzida experimental pelo professor, o intérprete e os integrantes do PIBID, foi feita com a temática de indicadores ácido e base. E ela também visou a maior interação de Letícia e da turma dela com o conteúdo. Então, Letícia e sua turma puderam fixar mais o conteúdo, resumir, sintetizar, memorizar através da videoaula, com a temática de indicadores ácido e base, e interagir com o conteúdo de forma prática, assumindo que era uma atividade experimental. E também no contexto da pandemia, o que foi um desafio para nós. E esse trabalho como um todo, não só o trabalho, mas o acompanhamento durante todo o bimestre letivo, proporcionou ao PIBID a oportunidade de vivenciar, como eu tinha dito no início, o desafio da docência na inclusão. E assim a gente analisou o contexto, analisando o contexto, a prática e refletindo a sala de aula visual. Não foi uma atividade genérica, mas algo que a gente desenvolveu e adaptou à turma, ao desenvolvimento da turma, não apenas Letícia, mas Letícia e sua turma, assumindo que o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação fala que preferencialmente, os alunos deficientes, eles não devem somente ser incluídos na educação, mas eles têm que ser incluídos na educação de modo
regular, na educação regular, junto com a sua turma, não uma educação excepcional para ela. Então, foi uma oportunidade de Letícia vivenciar todas as atividades normalmente. Então, o trabalho como um todo denota a importância da formação inicial e continuada de caráter inclusivo para os profissionais de docência, ou seja, o centro de trabalho não é apenas Letícia, mas isso acaba, o nosso resultado o problema na comunicação leva a refletir sobre a nossa necessidade de formação inicial, de pensar a Libras dentro do contexto da docência como um todo, não somente como uma temática estudada em anexo, mas uma temática dentro da nossa graduação. E uma oportunidade no início da nossa licenciatura no PIBID de vivenciar essas práticas inclusivas e refletir sobre elas. Aqui são as referências do nosso trabalho. E um agradecimento ao FPB, ao PRG e ao PIBID institucional. Muito obrigada. Posso começar, Miriane? Alana, muito bem, parabéns, é muito importante o seu tema e a questão da inclusão. Eu tenho duas perguntas, assim, que são rápidas. Vocês, como a gente sabe, a licenciatura precisa, né, cursar letras Libras, e eu queria saber se vocês, Bibiana, já tinham cursado essa disciplina, se já tinham trabalhado com isso, e se vocês procuraram ajuda, por exemplo, temos o departamento de letras Libras, de letras, porque eu sou de letras estrangeiras, aí eu convivo com o pessoal, vocês procuraram o departamento de letras Libras para ajudar na produção de algum material, na compreensão, na formação maior, mais profunda e mais específica com relação a essa aluna, e a disciplina de Química. Eu digo isso também porque, por exemplo, a gente trabalha com cegos que aprendem línguas estrangeiras, então temos uns professores que têm toda uma metodologia para trabalhar a língua estrangeira com o cego, e a gente diz cego mesmo, não é para dizer deficiente, porque algumas pessoas podem ficar chocadas, né, assim. Então, eu queria saber se vocês buscaram esse apoio, essa formação com relação a Libras, para compreender melhor, inclusive, as dificuldades tanto da Letícia como do próprio professor em transmitir o conhecimento. E a outra coisa, se a turma também se sensibilizava com a questão e também tinha, assim, curiosidade ou interesse mesmo em aprender a Libras, para se comunicar também com a sua colega, porque a inclusão é isso, não é só ela compreender o que o outro está dizendo, mas que os outros também abracem e também aprendam Libras. Não só não é ela que tem que aprender a nossa língua, mas nós também podemos aprender a língua dela. Então, era mais ou menos essas questões, Alana. Muito obrigada pelas perguntas. Em relação à primeira pergunta, se todos nós, né, do PIBID já tínhamos cursado a disciplina de Libras, como somos de períodos um pouco diferentes, às vezes alguns do terceiro, do primeiro, alguns já tinham cursado sim e outros não, né? Então, mas provavelmente iremos cursar em breve, então é algo novo na nossa graduação. Sobre buscar uma ajuda de um departamento, não fizemos na UFPB, porque no próprio IFPB, o Instituto da Escola de Letícia, tem o NAPNE, né, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. Então, o intérprete ele ajudou na elaboração do vídeo, na produção do vídeo, em colocar a Libras, então, para ser algo realmente que fosse inclusivo para a Letícia. Então, o próprio IFPB, como tem esse núcleo, ele foi responsável por nos auxiliar em relação a isso, totalmente. E a sua outra pergunta era sobre... Eu esqueci a última pergunta. Sobre a turma, se a turma ela interagia ótimo. com Letícia, se só Letícia que tinha que se adaptar ao que era... Entendi. Sim, é uma ótima pergunta. Um dos colegas de turma de Letícia, ele auxiliou muito ela, ele demonstrou muito interesse nas suas atividades, então ele tirava dúvidas dela, ele conversava com ela, auxiliava ela totalmente, assim, em química, então foi algo que a gente sabia que ele estava ali junto com o intérprete, realmente como um auxílio.
o que foi uma coisa que despertou bastante nossa atenção, de ter o seu suporte realmente como um aluno de turma. Certo, Alana, obrigada. Eu tenho só mais uma pergunta. Eu achei, vou parabenizar de novo pela sensibilidade da escolha do tema para ser traçado no projeto. É um tema extremamente relevante no curso de formação dos professores. E aí eu percebi que vocês tiveram muito cuidado de pensar nas dificuldades da aluna, da Letícia, né, em relação à aprendizagem, etc. A gente sabe que o problema da falta de comunicação para alunos que têm, para alunos surdos, é um problema que é presencial e é um problema remoto. Eu queria só saber se houve alguma dificuldade específica, por exemplo, desse momento que a gente está vivendo, ou as dificuldades, eu não sei se vocês conseguiram perceber isso, ou as dificuldades elas se repetiram ou se agravaram? Em relação à atividade específica, eu acredito que a inclusão, né, a necessidade de inclusão é um desafio geral, como você tem dito, tanto no remoto quanto no presencial. Como nós estamos no início da licenciatura, para muitos, até a gente cita no nosso resumo, foi uma primeira oportunidade mesmo. Então, a gente não tinha vivenciado isso nem em contexto presencial. Mas o problema de comunicação, ele não é um problema das tecnologias, né? É um problema global mesmo. A gente só em refletir sabe que vai ter esse problema mesmo em uma situação fora da pandemia, fora do modelo remoto. Deixa eu só fazer uma perguntinha, Alana. Você sabe dizer, vocês usavam o Google Meet, sim? Porque, pode falar. porque o Google Meet ele tem uma ferramenta que tem as legendas, né? Não sei qual era a capacidade de Letícia de acompanhar a legenda que a gente coloca, e eu estou falando aqui, eu já coloquei aqui, aí fica a legenda aparecendo também, quer dizer, ela pode ter o intérprete e uma legenda ao lado. No NAPNE, o NAPNE ele auxiliava a Letícia em todas as aulas, então ela tinha um intérprete, né, que estava com ela em todas as aulas. Então, durante as aulas de Química 2, a intérprete ficava com ela, ficava durante todo o momento da aula, passando o assunto, a aula para a Letícia, aqui mesmo pelo Google Meet. Então, o professor, antes de iniciar a aula, ele dividia a tela para os slides, para a apresentação dele no modelo remoto e para a intérprete. Mas a gente não utilizava esse modelo de legendas, não. Era realmente só a intérprete auxiliando ela, e se ela tivesse alguma dúvida, a intérprete passaria para o professor. Por isso que realmente a gente concluiu esse problema de comunicação mesmo, porque necessitava sempre do suporte da intérprete. Tá certo, Alana, queria agradecer de novo a apresentação, foi excelente, e dar parabéns para você e os componentes do projeto. Muito obrigada, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, já, né? Bom, vamos passar para a próxima apresentação, de novo é uma apresentação do projeto Residência Pedagógica, e o grupo vai falar sobre um panorama do ensino remoto emergencial, um panorama do ensino remoto emergencial, acho que é isso, né? Exatamente, vou só projetar aqui, né, a nossa apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Sim, está vendo agora. Então, pessoal, boa tarde, né? Eu me chamo Pedro, eu faço parte aqui do Centro de Ciências Agrárias, aqui da Universidade Federal da Paraíba, né, o Campus 2. Faço parte também do programa Residência Pedagógica, né? E hoje, juntamente com o João Vitor, né, meu colega de trabalho, nós vamos apresentar aí nosso trabalho, né, intitulado Programa Residência Pedagógica, um panorama do ensino remoto emergencial. Então, como autores, né, nós temos aí o João Vitor, temos Muriel Tobias, Pedro Henrique, que sou eu, além da colaboração, né, da nossa preceptora Lucinalva Azevedo, do nosso orientador Mário Farias e também da nossa orientadora Andréa Guimarães. Então, pessoal, como nós já viemos discutindo aqui, né, as questões que envolvem a pandemia, né, elas mudaram toda uma dinâmica social, né? A pandemia ela mudou toda a forma de viver da gente, né?
Tudo isso, né, porque algumas estratégias elas tiveram que ser adotadas para tentar barrar, né, frear a disseminação desse vírus, né, um vírus que tem potencial, um alto potencial de mortalidade, e com isso era uma estratégia de fazer com que o sistema de saúde ele não colapsasse. Então, uma dessas estratégias foi justamente o isolamento social, lembrando que outras estratégias, né, como, por exemplo, as questões de higiene foram reforçadas, né, o uso de EPIs, tudo isso foi agregado, somado ao isolamento social para fazer com que esse vírus não se propagasse. Então, a educação, né, como uma dessas dimensões, né, da sociedade, ela foi atingida, né, e aí, como todas as outras dimensões, precisou passar por adaptações para que ela não estagnasse, né, não se parasse ali o processo educacional como um todo. Então, é nesse sentido, né, que nós saímos de uma realidade presencial, né, de uma realidade mais convencional da forma de ensinar, né, que era o ensino presencial, e aí adotamos o ensino remoto emergencial, né, que é um tipo de ensino que se apoia ali em um currículo temporário, né, esse currículo aí que vai perdurar enquanto determinada crise, né, ela não acabar, né, a partir do momento que determinada crise acaba, esse ensino ele tende a se normalizar e o ensino presencial ele tende a emergir de novo, né? Então, novas metodologias, né, elas começaram a ser difundidas, principalmente metodologias virtuais, né, um tipo de metodologia que vai contar com uma espécie, né, um mínimo que seja de aparato tecnológico, e isso abarcou, né, não só a educação básica, como também o ensino superior. E aí, quando a gente pensa em ensino superior, a gente tem que pensar, né, na universidade, e aí, pensando na universidade como um local, né, que é bastante receptivo, que apoia muitos programas acadêmicos, né, que aperfeiçoam seus discentes, a gente pensa no residência pedagógica como um desses programas, e aí a gente pensa nos residentes pedagógicos, né, que vinham de uma realidade presencial também, né, acompanhando a educação básica, e aí teve que se adaptar a uma nova forma de ensino, principalmente porque teve que adotar aí uma questão de ensino remoto, né, algo que não era tão comum para nós. Então, o objetivo do nosso trabalho, né, é levantar as múltiplas percepções dos sujeitos envolvidos no programa Residência Pedagógica da UFPB, no que diz respeito às experiências adquiridas com o desenvolvimento de atividades de forma virtual, de forma remota. Então, aqui, né, para a gente entender um pouquinho como foi que a gente fez essa pesquisa, né, nós adotamos aí um tipo de pesquisa qualitativa, né, essa pesquisa que permite a gente explorar mais as questões de subjetividade, né, das pessoas envolvidas, né, dos entrevistados. Contamos aí com um número de participantes, né, 20 pessoas participaram dessa pesquisa, e como já foi dito, né, essas pessoas eram envolvidas, né, eram sujeitos envolvidos no programa Residência Pedagógica, ou seja, o que envolve aí residentes pedagógicos, preceptores e orientadores, mais especificamente das ciências biológicas, né, dos campi 1 e 2 da UFPB. Então, aqui no gráfico, a gente já tem mais ou menos uma ideia dessa proporção, né, das 20 pessoas, 65% dessas pessoas eram residentes, 15% eram preceptores e 20% eram orientadores. Lembrando que, para a gente conseguir coletar nossos dados, nós utilizamos aí uma plataforma virtual, né, o Google Meet. Elaboramos um questionário semi-estruturado justamente porque a gente queria, né, que os entrevistados, né, essas pessoas participantes, elas expusessem de uma maneira mais eficaz as suas questões subjetivas. Então, pessoal, para a gente continuar a nossa discussão, eu vou passar agora a palavra para o meu colega João Vitor, né, e aí ele vai dar andamento na nossa discussão com vocês. Bem, pessoal, os nossos resultados a gente dividiu de 3 formas. Colhemos os residentes, os dos preceptores e os dos orientadores. Uma das perguntas que fizemos para os residentes foi se eles consideravam que o ensino remoto prejudicou a sua experiência quanto discente na licenciatura. Isso tanto quanto eles assistirem a aula, né, e ao mesmo tempo ter que lecionar na escola. 38,5% afirmaram que sim, que prejudicou a sua experiência. 30,8% disseram que não, e também 30,8% disseram que talvez. Quanto ao nível de dificuldade encontrada,
Dentre todos os três tipos aqui, né, residentes, preceptores e orientadores, essa pergunta vai se repetir. Porém, para os residentes, foi onde a gente teve a maior variância, né, da mediana, na média, na verdade, e a mediana ficou em 5 e 7. E a gente vai perceber isso ao longo da apresentação, que teve um maior alcance, na verdade, de dificuldade encontrada, né, mas teve uma maior adaptação para essa facilidade do ensino remoto. Pode passar, por favor. Bem, como eu disse que iria se repetir, né, esse gráfico com diferentes, os preceptores, eles ficaram entre 7 e 9, o nível de dificuldade, e a gente trouxe aqui um relato de um dos preceptores entrevistados, que quando a gente perguntou a ele se agregou a experiência com o preceptor, o ensino remoto, ele falou que o ensino remoto possibilitou compartilhar com residentes de dificuldades não vivenciadas antes na educação e que o aprendizado é uma rota de mão dupla. Não só pude ensinar, compartilhar, direcionar, mas também pude aprender com os residentes e, a partir dessa ideia, dinâmicas, colaborações, regência e socialização em conjunto das dificuldades e soluções sobre o ensino remoto. Pode passar, por favor, Pedro. Para os orientadores, o nível de dificuldade encontrada ficou entre 8, 5 e 6, ficou bem dividido. E quando a gente perguntou para eles sobre a observação acerca de residentes e a formação docente a partir do ensino remoto, um relato que a gente tirou lá da entrevista e trouxe para cá foi que, apesar dos desafios, percebo grande evolução dos residentes, muito resilientes e criativos, se tornam protagonistas no espaço virtual de sala de aula, com intervenções que estão para além da previsão pedagógica, a exemplo de processo de busca ativa do aluno e de estratégia de inclusão. Ambos com resultados bem relevantes e positivos. Pode passar. Bem, aqui a gente trouxe um apanhado geral, fazendo um pouco de uma mistura do tudo que foi colhido. Os preceptores, eles demonstraram unanimidade sobre a adaptação do ensino remoto como um desafio. A gente sabe que teve medos, anseios e muitas dificuldades, mas ainda assim, a adaptação dos residentes e dos preceptores e orientadores também para esse ensino remoto se deu de uma forma muito ágil, que a gente não achava que daria, e que trouxe alguns benefícios, como a gente vai poder ver, embora as dificuldades que foram alcançadas. Eles concordam, os preceptores, que o ensino remoto agregou uma qualidade na experiência relacionada à formação docente. Por quê? Porque muitos deles, antes, não tinha esse contato de um ensino remoto como a gente está tendo agora devido a essa emergência da pandemia. Então, assim, foi uma nova forma de um aprendizado, de ensino e aprendizado, essa relação com o EAD. Os orientadores, de forma geral, eles consideram que essa relação com os residentes foi parcialmente prejudicada. Por quê? Porque perde-se uma vivência em sala de aula, que seria essencial para agregar ao conhecimento e à prática docente desses residentes. Porém, mesmo com essas dificuldades e essa parcialmente prejuízo, né, que a gente teve, eles notam que surgiu uma formação diferenciada, possibilitando uma nova perspectiva dentro da sala de aula. Em comum, tanto residentes, preceptores e orientadores se queixam e tiveram muitas dificuldades em relação a alguns pontos que essa formação de ensino remoto trazem consigo. A exemplo, a criação de novas tecnologias, tiveram todo um trabalho para adaptar aquele modelo de sala de aula para um ensino remoto. Teve que fazer novos slides. Os preceptores também tiveram problemas com aparatos tecnológicos não adequados para a regência e comunicação, a interação com os alunos e a conexão com a internet. Pode passar, por favor. Bem, as considerações finais. O ensino remoto conseguiu fazer com que os residentes estejam mais preparados para encarar novos desafios. Houve uma rápida adaptação a esse modelo, pois são bem perspectivos e diversas evoluções tecnológicas, e percebe-se uma troca de saber entre todos os envolvidos do Programa Residência Pedagógica em Ciências Biológicas da UFPB. Pode passar.
Aqui estão nossas referências. Os agradecimentos à CAPES, ao CCA, ao FEB e à residência pedagógica. Obrigada, Pedro. Obrigada, Vitor. Desculpa, eu comecei porque achei que tinha... A hora que chegou o final das considerações finais, eu achei que tinha finalizado. Eu queria agradecer de novo a apresentação. Eu achei bem interessante o tema. Acho que é importante a gente ficar avaliando esse ensino remoto, esse ensino à distância bastante, porque é uma novidade. E quanto mais a gente avalia, mais a gente olha, mais ideia a gente tem. Eu não tenho, de fato, uma pergunta, eu tenho só uma observação que, quando eu li o trabalho de vocês, a hora que eu vi o objetivo, vocês colocaram assim, né, no objetivo, levantar múltiplas percepções dos sujeitos envolvidos no projeto de residência pedagógica da UFPB. Mas aí, quando a gente vai olhando o desenvolvimento do trabalho, de fato, os sujeitos são os residentes, preceptores, orientadores do CCE, do campus 1 e 2. Então, assim, eu só arrumaria ali o objetivo, porque o objetivo parece que vocês deram uma olhada em todo o projeto da UFPB e analisaram de todo mundo. Então, na verdade, vocês fizeram um recorte do projeto institucional. Mas, fora isso, eu só tenho a parabenizar a apresentação de vocês e agradecer de novo. Obrigado. Também, porque ficou bem geral. Quando a gente lê, aí a gente pensa que você vai fazer uma análise geral, um panorama geral do ensino remoto, né, que você faz programa de residência pedagógica, um panorama do ensino remoto emergencial. Aí a gente acha que é algo mais amplo, né, mas vocês se centraram na área de vocês e com os residentes pedagógicos, né? E quem estava envolvido nessa residência de vocês. Mas é bom e importante a gente parar, pensar e refletir, fazer essa análise reflexiva sobre o nosso ensino também remoto, as dificuldades e o que o aluno também percebe e sente. Parabéns, meninos. Obrigado, professora. Agora vamos para o nosso último trabalho, né, Miriam? O uso das ferramentas digitais no ensino de língua inglesa em escola pública durante a pandemia do Covid-19. Isso mesmo. Boa tarde a todos. Oi. Um momento enquanto eu compartilho. Pronto. Os slides já estão ok? Já, só não está na tela cheia, mas você falou. Pronto. Uhum. Agora foi, pronto. Novamente, boa tarde a todos. Eu me chamo João Vitor e, juntamente com a pibidiana Jéssica Rebeca, nós iremos apresentar sobre o uso de ferramentas digitais em prol do ensino de língua inglesa durante a pandemia do Covid-19. A nossa equipe é composta pelos discentes Antônio Lucas Frutoso Miranda, Jéssica Rebeca Santana do Nascimento, João Vitor Dantas de Oliveira, Matheus Franklin do Vale Mamani, pela colaboradora Cristina Helena de Carvalho Xavier e pelas orientadoras Bárbara Cabral Ferreira e Franciele Frodenberg Martins. Bom, a nossa experiência começa através do subprojeto do PIBID, Letras em Inglês UFPB, do Campus 1, no mês de outubro de 2020, onde nós começamos com as observações das aulas de língua inglesa das turmas do 8º e 9º ano. E, através dessas observações, nós tivemos o nosso primeiro contato, né, com a turma, com a sala de aula, e então tomamos nota sobre algumas das necessidades que as turmas do 8º e 9º ano tinham, nesse contexto de aulas remotas, e nós percebemos que estava tendo uma falta de engajamento nas atividades. Os alunos estavam um pouco participativos durante as aulas, sempre com as câmeras e os microfones ligados. Então, desligados, né? Então, nós planejamos o nosso primeiro projeto de ensino, que foi intitulado Literagindo, e esse projeto de ensino ocorreu nos meses de abril a junho de 2021, e durante esses meses nós tivemos 4 regências, e através desse projeto nós tínhamos como objetivo incentivar a leitura e a produção escrita da língua inglesa, e motivar os alunos quanto à participação e o engajamento nas aulas de língua inglesa por meio do uso das ferramentas digitais. Bom, as ferramentas digitais, também denominadas TDICs, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, segundo Anastácio, elas compreendem as tecnologias que englobam recursos como computadores, tablets, mídias, smartphones, quadros interativos, aplicativos e outros recursos digitais
que permitem a interação, o compartilhamento, edição de vídeos e imagens, trocas de arquivos, entre outros. De acordo com Xavier, as TEDx, elas contribuem para o compartilhamento mais eficiente de informações entre a comunidade escolar, o desenvolvimento coletivo de projetos e a formação interdisciplinar dos estudantes, gerando uma revolução no ensino-aprendizagem. E segundo Levy, ele explana que o indivíduo é capaz de expandir o seu conhecimento através da linguagem digital e as ferramentas digitais proporcionam, visto que essas pertencem ao campo das tecnologias da inteligência. Bom, aqui são algumas das TEDx que nós utilizamos durante as nossas regências, tanto nas turmas do 8º quanto o 9º ano. As ferramentas foram as seguintes: o Jamboard, o Padlet, Google Forms, WordWall, Mentimeter, o Adobe, o PowerPoint e a nossa principal ferramenta das aulas online, que foi o Google Meet. Bom, através dessas ferramentas, nós desenvolvemos algumas atividades gamificadas e lúdicas, justamente para atrair a atenção dos alunos e conseguir uma participação melhor durante as aulas. Quanto às nossas abordagens, foi um pouquinho diferente, tanto no 8º quanto no 9º ano. No 8º ano, na turma do 8º ano, o procedimento metodológico foi apresentar as narrativas gráficas. Então, foram trabalhadas narrativas gráficas, que foram as seguintes: os mangás, as tirinhas e HQs. E a fim de explorar os elementos visuais e destacar suas principais diferenças. Ao final do Literagindo, os alunos realizaram uma produção de uma tirinha com auxílio dos pibirianos. Essa produção do 8º ano foi uma produção coletiva, como mostra a imagem a seguir. Boa tarde, então, como o João Vitor falou, o 9º ano, no produto final, fez o uso da ferramenta Google Slides para criar uma tirinha que refletiu sobre o seguinte questionamento: What did the pandemic change your life? Ou seja, o que a pandemia mudou na vida deles? E a gente pode perceber que os alunos eles escolheram a Turma da Mônica para representar isso. No primeiro quadrinho mostra todo mundo unido, Cebolinha falando que é muito bom sair com os amigos, e de repente a gente vê a Mônica falando we are apart, ou seja, mostrando essa necessidade de cada um ficar na sua casa, distante um do outro. E por fim, o Cascão dizendo going to wash my hands for away, representando essa maior necessidade de proteger as mãos contra o vírus. Já na turma do 9º ano, o procedimento metodológico consistiu em apresentar os elementos presentes nas short stories, que são contos. Então, no 9º ano, nós trabalhamos com contos. No decorrer das nossas regências, os alunos praticaram e desenvolveram os elementos como enredo, narrador, personagens, espaço e tempo. E ao final do Literagindo, através dos feedbacks que nós demos sobre essas produções, né, no decorrer das produções, os alunos produziram as suas short stories individualmente. Então, as produções do 9º ano foram produções individuais. E a gente pode perceber isso através dessas imagens. O 9º ano escolheu a plataforma Padlet. Essa é uma plataforma que permite a escrita através de posts, assim como é possível fazer comentários nesses posts, dar likes também. Então houve essa interação entre nós biblianos que comentavam nos posts, auxiliando essa escrita na língua inglesa, e nisso percebemos a criatividade desses alunos e a sensação deles serem protagonistas, quando foram próprios autores de short stories. Na segunda imagem, temos o zoom de um exemplo de um aluno que optou pelo tema romance como título, e como título escolheu Winter Love para sua própria short story que ela criou individualmente. Então, o que é que nós podemos concluir em relação à discussão e os resultados? Que as ferramentas digitais auxiliaram as aulas de projeto Literagindo, e que, por meio das observações feitas durante as aulas, com a utilização de TEDx contextualizados no ensino do inglês e com temas do universo dos alunos, foi possível constatar uma maior participação desses alunos na aula, seja respondendo às atividades propostas ou interagindo por meio do recurso do chat ou do áudio. E nós concluímos também que, por meio da utilização de ferramentas digitais, as aulas atingiram um caráter lúdico e dinâmico. Prova disso foi a maciça participação dos alunos nas turmas de 8º e 9º ano em seus produtos finais, que construíram uma tirinha coletivamente e short stories individualmente. Então, vamos conhecer alguns exemplos dessas ferramentas utilizadas. O Google Meet, que foi a principal plataforma utilizada durante as aulas síncronas,
Esse é o print da primeira aula do projeto na turma do 9º ano. Outra ferramenta utilizada foi o Mentimeter. É uma plataforma que permite fazer votações. Ela foi utilizada no sentido de auxiliar na criação do produto final do 9º ano, em que os alunos responderam ao seguinte questionamento: que personagem você gostaria que estivesse presente na tirinha? Então, através dessa votação, eles escolheram os personagens e criaram coletivamente a tirinha, que contou com a participação de quase 100% da turma. Por fim, nós concluímos essas observações de maior participação e engajamento também através de um feedback feito pelo Google Forms. Por exemplo, o 8º ano, respondendo a pergunta: você aprendeu algo novo com as aulas? E cerca de 94% dos alunos responderam que sim. Uma outra pergunta feita foi: o que você achou do projeto Literagindo? E uma das respostas foi: achei muito interessante porque eu nunca tinha tido uma aula tão interessante e legal. Ou seja, mostrando comentários bastante positivos através do uso dessas ferramentas. O 9º ano também utilizou o Google Forms para obter esse feedback. Uma das perguntas feitas foi: conte-nos o que foi feito no projeto Literagindo que você mais gostou. E um aluno respondeu: a gente trabalhou só Story, que foi criar e trabalhar pequenas histórias, e aprendemos algumas estruturas do texto e palavras para usar. A minha parte favorita foi criar a história. E abaixo nós temos alguns prints feitos durante as aulas, no Google Meet, que mostram os alunos realmente se expressando, dizendo que gostaram, que amaram, e que sentiram que a escrita realmente melhorou através das aulas do projeto Literagindo, juntamente com as ferramentas digitais. E, por fim, nós podemos concluir que nós, PIBidianos e docentes em formação, através da experiência do projeto Literagindo, atrelada a esse uso das ferramentas digitais, conseguimos um resultado bastante significativo e promissor em nosso aprendizado, e pois não apenas conseguimos apresentar as teorias, mas colocá-las em prática e conscientizar os alunos de que a escrita da língua inglesa não é algo impossível. Isso contribui também para o nosso desenvolvimento em relação a esse uso das novas ferramentas digitais e tecnológicas em prol do ensino de uma língua estrangeira. Por fim, nós agradecemos à CAPES pela oportunidade das bolsas de iniciação à docência e pelo acolhimento, pela escola, ao PIBID e a todos vocês pela atenção. Obrigada. Com isso, nós concluímos nossa apresentação. Aqui estão as referências que nós utilizamos. E muito obrigado a todos pela atenção. Se a Ana quer falar primeiro, eu falo. Pode falar, Miriam. Eu queria só parabenizar, eu achei o projeto de vocês fantástico, assim, eu achei muito, muito, muito interessante, porque em geral você ou encontra aquela pessoa que adora inglês e estuda e só ouve música em inglês, etc., ou aquela pessoa, não, eu nunca vou aprender inglês, isso não é para mim, isso é muito difícil. E pelo resultado da pesquisa de vocês e pelas respostas que vocês tiveram, houve muita interação da turma, interesse em participação, e vocês fizeram uma coisa bem legal, que foi usar ferramentas digitais, que chama a atenção dos jovens, né? Então, eu acho que eu só tenho que parabenizar, eu achei muito, muito legal as tirinhas, a ideia que vocês tiveram de como envolver os alunos, assim, foi muito, muito legal mesmo. Eu queria parabenizar, não tenho nem pergunta, só parabenizar e desejar que vocês continuem desenvolvendo um trabalho tão legal assim. Eu também, o trabalho foi maravilhoso, a apresentação de vocês também muito clara, e é bom quando vocês refletiram sobre as dificuldades na sala de aula, os alunos não estavam muito atentos, não estavam querendo participar, e vocês encontraram uma solução, né, que foi todas essas ferramentas digitais, aplicaram, eles se envolveram, interagiram, aprenderam inglês, então vocês estão de parabéns realmente por transformar a educação. Muito obrigada, só tenho a agradecer. E é isso. Obrigada. Muito obrigada. Miriam, acho que agora encerramos, não é isso? Encerramos, né, Deise? Será que Deise... Pronto, Deise. Estou aqui. Nossa chefe. Então, gente, encerramos agora. Muito obrigada, professoras Miriam e Ana Berenice. E a gente vai dar continuidade à tarde, a partir das 13h30. Tá? Então, boa tarde para todos. Quer dizer, boa tarde não, até daqui a pouco. Daqui a pouco e cuidem-se.